Luana Araújo é médica infectologista e epidemiologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela chegou a participar ao lado do ministro Marcelo Queiroga do evento de lançamento da Secretaria Extraordinária de Combate à Covid. Repercutindo ainda este assunto, quem comenta as declarações da médica infectologista Luana Araújo é o cientista político Leandro Melo Frota. Oi, Leandro, boa tarde para você, obrigado por nos atender. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu te agradeço. Leandro, a especialista deu algumas declarações contrárias às posições do governo, como tratamento precoce, imunidade de rebanho. De qual forma o depoimento da médica pode repercutir em relação ao governo federal? Olha, a gente precisa primeiro analisar que uma CPI, a primeira CPI, ela tem 90 dias para apurar. Caso não chegue a esses 90 dias, ela pode, certamente isso vai ocorrer, tá? Requerer mais 90 dias. Então, antes de mais nada, uma CPI é um somatório, tá, de depoimentos, de provas que eles vão buscar, fatos, e não apenas um depoimento. Tá? A doutora Luana, ela permaneceu muito pouco tempo no governo e não chegou a ser nomeada de fato. Então, é óbvio que é uma especialista, o depoimento dela precisa ser levado em consideração, mas é importante olhar a CPI primeiro como um todo, olhar os profissionais que permaneceram mais tempo no cargo, tá? E aí sim buscar esses depoimentos e verificar se de fato eles condizem com a verdade ou são apenas discursos vazios para ludibriar os senadores. Aproveitando essa deixa do senhor, deste pouco tempo que o senhor disse que ela ficou ali no governo, por que será que essa oitiva foi requisitada pela comissão, então? Olha, certamente eles tinham interesse de tentar entender por que ela permaneceu pouco tempo no cargo. E, de novo, ela ficou informal no cargo, ela não foi nomeada. E por que isso ocorreu? Eu não sei. Aí, sendo bem direto, é uma pergunta que tem que ser feita para a Casa Civil. Por quê? Porque quando alguém é indicado para um cargo de alto escalão, que é o caso dela, secretária é DAS-6, então cargos de DAS-4, que é de coordenação geral, a DAS-6, que são cargos de secretários, eles passam pelo crivo da Casa Civil. E a Casa Civil, ela faz o quê? Ela, antes de mais nada, ela faz uma investigação pessoal para verificar se aquela pessoa ela tem alguns antecedentes ou não, faz uma verificação para ver se aquela pessoa pode estar no cargo ou não, de repente ela presta consultoria para algum interessado, ela é sócia de alguma empresa que tem interesse naquele cargo, né, ou presta serviço naquele cargo, e verifica se a pessoa tem currículo para a função. Creio eu que a doutora Luana tenha currículo até pelo que ela disse na CPI. Então, nós temos outras possibilidades. Ou, que é uma possibilidade que existe muito em vários governos, é o ministro ter mudado de ideia. Ou porque sofreu algum tipo de pressão, ou porque alguém pediu o cargo, a base aliada, ou porque ele entendeu ser melhor estar nesse período de experiência uma outra pessoa com outro perfil, de repente um perfil menos teórico e mais de gestão. Então, creio eu que a CPI quis entender por que uma profissional como ela, que foi chamada para uma nova secretaria, ficou tão pouco tempo no cargo. Até o momento, nenhum governador ou prefeito foi ouvido. Muita gente critica este fato, considerando uma investigação tendenciosa, a fim apenas de prejudicar o governo federal. Como que o senhor enxerga isso? Olha, a CPI, ela, antes de mais nada, ela nasceu para investigar o governo federal. Isso foi a razão da coleta das assinaturas, tá? Agora, é óbvio que uma CPI, para ser considerada realmente... eu não gosto de usar o termo sério, né? Porque parece que as pessoas que estão ali não têm seriedade. Mas uma CPI, para ser parcial,
melhor, imparcial, ela realmente precisa investigar as denúncias que chegarem fruto daquele escopo da CPI. Em outras palavras, se a CPI é para investigar combate à Covid, é importante também verificar denúncias voltadas para governos, governadores e prefeitos. Como que esses gestores públicos se comportaram com recursos federais de combate, de promoção da Covid. Se por acaso, primeiro, o governo chegou a mandar esses recursos, caso isso seja verdade, olha, chegou de fato a mandar esses recursos, o que esses governadores, esses prefeitos fizeram? Eles gastaram bem? Eles não gastaram? Os equipamentos, por exemplo, como respiradores, foram comprados com preços de mercado, foram superfaturados. Então, de fato, a CPI ela precisa mostrar para a sociedade que ela não é um instrumento de oposição ao governo federal, e sim um instrumento importantíssimo, tá? Diga-se de passagem, para realmente descobrir, tá? Verificar se essas mortes todas aqui em nosso país, se por acaso foi por má fé do governo, se foi por imperícia ou se porque simplesmente essas mortes ocorreram em razão do tamanho do nosso país, em razão da densidade populacional e também em razão das carências de vários estados, já que aqui no Brasil a gente sabe que o país ainda sofre com problemas, por exemplo, seculares, como falta de saneamento, falta de infraestrutura. Então, se por acaso essas mortes ocorreram em razão de problemas históricos ou se por imperícia ou até por má-fé do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Leandro, para a gente fechar, qual a expectativa para essas oitivas de governadores e prefeitos? Olha, primeiro, assim, tanto os governos, né, tanto os governadores como os prefeitos, eles precisam também explicar para a sociedade o que eles fizeram, porque quando a gente olha o mapa da Covid aqui em nosso país, a gente não consegue, infelizmente, aplaudir ninguém, tá? Nós estamos a cada dia que passa aumentando mais o número de mortes, são pessoas, são famílias, então é importante que esses governadores digam para a sociedade, né, aí a CPI é um bom momento, o que eles fizeram. Primeiro, o que eles fizeram com seus recursos e, segundo, o que eles fizeram com os recursos federais. De fato, o governo federal agiu como parceiro desses governos estaduais, ou se não, se por acaso ocorreu alguma discriminação por razões partidárias, ideológicas, ou se o governo agiu pensando no foco, pensando na prevenção, pensando no combate à Covid. Então, a expectativa ela é altíssima. Como eu já disse aqui, há uma tendência, tá, que ao chegar em 90 dias a CPI, o presidente da CPI peça ao presidente do Senado uma prorrogação, tá, até porque o tema ele é importante. O país ele não está diminuindo, tá, o número de mortes. A gente tem dias que diminui, mas tem dias que volta à normalidade e é importante a sociedade ela saber, tá, de fato o que está ocorrendo e se nós, né, temos alguma salvação ou não, né, se existe uma tendência realmente de melhoras nesses números, se há uma tendência que a gente passe, tá, pelaquela normalidade que nós tínhamos antes dessa pandemia. Muito bem, conversamos com o cientista político Leandro Melo Frota. Leandro, obrigada por nos atender. Boa tarde para você. Boa tarde.